Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para mais uma live e a live de hoje ela vai ser um pouquinho mais sobre curiosidade sobre mim. Por quê? Geralmente eu faço trabalhos de customização para outras pessoas e aqui hoje eu vou falar sobre quais são os projetos de customização que eu faria para mim, de acordo com o meu gosto pessoal. E isso é baseado em 5 Hercules, né? Vocês que acompanham a minha página já há um tempo, vocês devem perceber que ao longo desse ano eu tenho focado mais em projetos de Hercules, de dar dicas aqui sobre projetos de customização para Hercules, trazer algumas curiosidades a respeito desse universo. E o tema da live de hoje é também sobre isso, né? Só que 5 Hercules que eu compraria e que tipo de projeto de customização que eu faria para eles. Na verdade serão 6, eu falarei de 5 aqui Volkswagens e 1 como bônus no final, tá? Para vocês matarem também essa curiosidade. Antes de tudo, da gente começar, eu queria até aproveitar e falar um pouquinho do e-book que eu estou lançando, um e-book gratuito, tá? Com 10 projetos de customização para Hercules. Então ali eu selecionei 10 modelos Hercules com 10 escolas de customização diferentes, com descrição das peças, das modificações que eu fiz para cada um desses modelos. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo Hercules, quer pegar inspiração para montar o seu projeto de carro customizado, não perca, o link está na bio do meu Instagram. E para quem estiver assistindo essa gravação pelo YouTube, o link vai estar no comentário fixado abaixo, tá? Então, vai lá, 100% gratuito, só acessar o link, preencher e você vai estar recebendo o e-book aí no seu e-mail, beleza? Bom, então vamos começar aqui. Vamos começar com quais são esses 5 Hercules que eu compraria. São os seguintes, começando pelo primeiro, o mais tradicional de todos, o Fusca, né? Eu compraria um Fusca, mas eu faria um projeto um pouco diferente. Um Fusca, assim, em bom estado, não precisa ser perfeito, mas em um bom estado, você consegue comprar aí na faixa de uns R$7.000, tá? E por que eu falo assim um bom estado? Porque por mais que você vá fazer um projeto de customização, é interessante você começar por boas bases, né? Não é legal você comprar um carro muito detonado para você fazer o projeto de customização, senão você vai perder muito mais dinheiro. Então é interessante você começar já por uma boa base. Então eu sei que tem Fuscas abaixo de 7.000, mas acho que 7.000 é um valor para você conseguir comprar um ali num bom estado, né? Para você fazer um projeto e aí você não vai ter grandes gastos de reforma, né? E o que eu faria com esse Fusca? Com o Fusca eu faria um projeto de um conversível. Esse tipo de customização era muito comum no Brasil, começou nos anos 70, 80, se eu não me engano, com a Sulan, que era uma fábrica nacional que fazia várias carrocerias personalizadas na época. Só que ela existe até hoje, tá? Só que atualmente ela não faz mais projetos de customização, infelizmente até. Ela faz apenas bancos, eu acho. Trabalha apenas com fabricação de bancos e serviços de blindagem. Mas hoje temos outras fábricas que trabalham com a conversão de um Fusca em um modelo sem teto. Como, por exemplo, a Trocar é uma empresa que faz esse tipo de modificação. E tem outras oficinas que também encaram essa empreitada. E esse serviço de customização faz com que o Fusca ele fique semelhante ao Fusca conversível fabricado pela Karmann lá no exterior e que no Brasil não teve. Então, de fábrica, nunca foi vendido um Fusca conversível, tá? Só lá fora. Acontece que empresas, né, oficinas nacionais, fazem esse tipo de conversão, então seria um tipo de conversão que eu faria. Pegaria um Fusca, arrancaria o teto dele, faria um modelo conversível e customizaria ele no estilo German Look.
então colocando ali umas rodas maiores, de repente umas rodas Porsche, alguma coisa assim. Quanto à combinação de cores, eu pensei em usar o verde britânico, né, o British Racing Green, que é aquele verde escuro bem clássico dos carros de corrida britânico, com a combinação do interior creme ou meio caramelo. Eu acho que é uma combinação muito bonita, combina muito com conversíveis, e apesar desse verde ser um verde britânico, eu acho que cai bem também em alguns carros alemães e principalmente conversíveis, então por isso que eu faria essa combinação, né? Então acho que ficaria um Fusca bem diferenciado. Não é muito comum você ver Fuscas nessa tonalidade verde, ainda mais conversível, então certamente seria um carro aí que chamaria muita atenção. Bom, o segundo Air-Cooled que eu customizaria, aqui eu coloquei numa sequência do mais barato até o mais caro, tá? Então o segundo que eu customizaria, e é um modelo assim que eu gosto muito, e foi o modelo da família 1600 que fez mais sucesso disparado, que é a Variant. O meu pai já teve uma Variant quando ele ainda era solteiro, então eu não cheguei a conhecer o carro, mas é um carro que eu acho muito legal, principalmente a da frente baixa, que é ali a partir de 71 e foi até 77, antes de vir a Variant 2. Então um Air-Cooled que eu gostaria de fazer um projeto de customização seria uma Variant. E uma customização que eu faria nele, essa não é assim 100% exclusiva, porque eu já vi lá no Rio de Janeiro, onde minha avó morava na rua, tinha uma Variant com esse tipo de customização. Eu faria uma customização de época inspirada no TL personalizado. Para quem não conhece o TL personalizado, alguns chamam até de TL Sport, mas o nome de fábrica dele era TL personalizado. Ele tinha umas faixas decorativas, tá? Esportivas, na carroceria, então pegando a lateral do carro, no capô e na traseira, e tinha alguns acessórios bem exclusivos, um volante, alguns outros equipamentos exclusivos dessa série. E eu lembro que um vizinho da minha avó tinha uma Variant que era personalizada dessa forma, ela tinha as mesmas faixas do TL. E isso me chamava muita atenção na época, depois que eu conheci um pouquinho mais sobre a história do TL personalizado, chamou ainda mais a minha atenção. Então, por isso que eu acabei escolhendo esse tema, né, para poder fazer como da Variant, né, aplicar esse tipo de customização, né, essa versão esportiva que era do TL na Variant. Então acho que ficaria um projeto assim bem legal e um projeto totalmente de época, e que para os mais desavisados assim poderiam até achar que era um carro original de época, uma versão que a Variant teve na época, né? Além disso, uma outra coisa que eu colocaria também, e que talvez fosse o único item que faria as pessoas desconfiarem de que não se trataria de uma versão de época, seriam umas rodas da Porsche, de repente do Porsche 914 e tal, alguma coisa assim para dar um visual bem esportivo, bem legal e condizente com o modelo da época, né, que é uma Variant dos anos 70. Então seria um projeto que eu faria e gostaria muito de fazer isso numa Variant. Bom, o terceiro Air-Cooled que eu customizaria seria uma Kombi Corujinha. Eu gosto muito da Kombi. A Kombi Corujinha foi aquela vendida até 75. O preço de compra hoje da Kombi está a partir de uns 80 mil da Corujinha, em um bom estado, então não é fácil. Só voltando aqui, acho que eu esqueci de falar do preço de compra da Variant, né? Uma Variant em bom estado se encontra a partir de uns 10 mil. Com um pouquinho menos você até consegue encontrar, mas aí tem aquela questão de você precisar fazer alguns reparos. Então acho que 10 mil é um bom valor de compra aí para você pegar o carro e começar a customizá-lo. Voltando para a Kombi, uma Kombi Corujinha ali, que seria uma boa tela em branco para você iniciar um projeto, acho que a partir de 80 mil. Né? E que projeto que eu faria com ela? Eu faria uma Kombi Cal Style, tá? Eu faria uma Kombi ali bem estilosa, no estilo Califórnia, né? Com bagageiro, alguns acessórios de época, de repente os vidros safaris. Pensaria também de repente colocar aquelas janelinhas em cima, né? Que o pessoal chama de janelinhas samba, né?
que são na verdade tipo umas clarabóias, né, que ficam acima das janelas laterais, né? Acho que ficaria um visual bem legal, uma pintura saia e blusa clássica. Eu optaria pela versão de passageiros, claro, porque eu acho mais legal, você pode levar várias pessoas dentro, então faria um projeto ali de interior até bem bacana, assim, com uma tapeçaria legal, os bancos, né, confortáveis, que desse para levar uma boa quantidade de pessoas, que eu acho que a grande virtude da Kombi é poder levar muita gente, né? Então eu faria essa customização com a Kombi. Uma outra customização que eu faria com a Kombi também, aí nesse caso não precisaria ser a Corujinha, pode ser qualquer modelo, seria uma Kombi plataforma, que eu acho que ficaria muito legal para poder transportar outros carros. Lá fora é um pouquinho mais comum de você ver projetos desse. Uma Kombi plataforma não é um projeto muito simples, tá? Porque você vai ter que alongá-la. Então algumas pessoas até usam base de caminhão, né? Um chassi de caminhão para poder fazer esses projetos. Então eu precisaria até pensar aí, juntamente com a galera da oficina ali que fosse executar o serviço, qual a melhor maneira de construir de fato essa Kombi. Mas acho que seria muito legal você ir numa Kombi plataforma transportando ali o seu Hercules, né? Ficaria bem legal, de repente, com uma Kombi plataforma, você transportando um Carmanguia em cima, ou um Fusca mesmo, ia ficar muito bacana e eu teria vontade de fazer esse projeto aí um dia também. Bom, o quarto Hercules que eu faria para mim mesmo seria um SP2. O SP2 é um modelo bem raro. Apesar dele ser muito mais raro do que a Kombi, o preço de compra dele é semelhante. Na faixa aí de uns 80 mil você consegue encontrar um SP2 em um bom estado. O tipo de customização que eu faria com ele, eu optaria por fazer uma customização estilo VEB, que é da velha Escola Brasil. Por quê? Porque o SP2 é um carro nacional. Foi totalmente projetado aqui no Brasil e eu acho que pegar um carro nacional e fazer um estilo de customização totalmente nacional seria perfeito. Então por isso que eu faria esse tipo de customização, uma customização brasileira. Então usaria ali as rodas pequenas, né, que eram clássicas dessa época, aro 14 ou 13, pneus bifudos. O próprio SP2 já tem, né, esse tipo de configuração, rodas relativamente pequenas e pneus um pouco mais bifudos, mas trocaria os pneus por pneus mais largos, né? Óbvio, o SP2 eu colocaria uma modificação mecânica, eu acho que seria bem-vinda para aumentar a potência, que é uma das reclamações da época, é que o SP2 ele tinha um motor muito fraco comparado com o desenho esportivo dele, que era um carro lindíssimo, um dos carros mais bonitos que nós tivemos aqui no Brasil. De todos os Hercules eu colocaria até em segundo lugar, mas isso é pauta para um outro assunto, né? Para um outro vídeo. Quanto à cor eu ainda não sei, né, que cor que eu faria, não sei se de repente faria vermelho ou faria azul, que eu gosto muito de azul, e tentaria manter aquelas faixas reflexivas na lateral e, dependendo, apenas trocaria as cores dela, né? Seria uma possibilidade aí. Então SP2 aí é o estilo VEB, seria um projeto de customização que eu faria para mim e eu curtiria bastante. Bom, quinto Hercules que eu faria para mim mesmo, a gente está chegando aqui no final da nossa lista, é um Carmanguia. O Carmanguia, eu poderia dizer para vocês que é o meu Hercules favorito, tá? Eu acho ele lindíssimo, muito bonito. Ele é clássico, tem um estilo assim que vintage, que chama a atenção por onde você passa. As curvas dele são perfeitas. Não podia se esperar menos, né, de um carro que foi projetado por um estúdio italiano, um estúdio Guia. E um Carmanguia, ele está até no finalzinho dessa lista aqui, porque o preço dele de compra é a partir de 100 mil. Felipe, eu vi Carmanguia sendo anunciado por menos. Sim, tem, mas a gente volta naquela história de que geralmente vai precisar de algum reparo na carroceria. Então um Carmanguia com uma boa estrutura ali de carroceria, que não precise de muitos retrabalhos, que não necessite de uma reforma muito grande, a partir de uns 100 mil. Tá?
Inclusive por esse valor você encontra alguns carmanguias customizados, mas de mau gosto, chunados, né? E aí seria uma boa oportunidade você poder comprar um desses, desfazer toda a cagada que fizeram no carro e montá-lo de uma forma bem feita, de uma forma digna, da forma como um carmanguia realmente merece, né? Que tipo de customização que eu faria então para o carmanguia? O carmanguia tem um design assim tão clássico, tão bonito, que é um crime mexer muito. Então eu faria uma customização de época, uma customização que eu chamo de customização clássica, que é aquela baseada em itens de época, né? Então o carmanguia ele era dos anos 60, 70 aqui no Brasil. Então eu procuraria usar acessórios desse período, entre os anos 60 e 70, às vezes algumas peças de fora também, né, que o carmanguia foi vendido lá fora. Obviamente, assim como eu faria com o SP2, eu faria também no carmanguia uma preparação mecânica, seria mais do que bem-vinda para aumentar a potência. O carmanguia sofre do mesmo mal do SP2, é um carro muito bonito, mas com muito pouca potência. No caso do carmanguia ele tem até menos potência do que o próprio SP2, então aumentaria ali a potência, aumentaria o motor, para ele ficar um pouco mais esperto, um pouco mais ligeiro. E numa carroceria bem leve, o carmanguia deve pesar em menos de 800 kg, então já seria suficiente para o carro ter um bom desempenho. Então seria algo que eu faria. E optaria também por um upgrade ali de freios a disco na frente. A partir do ano de 1970, o carmanguia teve freios a disco na frente. Então, se eu encontrasse um carmanguia para comprar posterior a 70, ok, né? Mas se fosse mais antigo do que isso, eu faria esse upgrade aí de colocar uns freios a disco, porque aumentando a potência, o carro vai andar mais, mas ele precisa parar bem também. Então seria um upgrade aí que eu faria. Então, recapitulando aqui, os 5 Hercules que eu compraria e faria um projeto de customização para mim, seria um Fusca, transformando em conversível, uma Variant ao estilo de customização de época, uma Variant personalizada, inspirada no TL, uma Kombi Corujinha, tá? Com a opção de montar também uma Kombi plataforma, que é algo que eu acho bem legal, um SP2 ao estilo Web, acho que tem tudo a ver com o SP2, um projeto nacional e uma escola de customização nacional, né? E por último, um carmanguia numa customização clássica, né? Que acho que tem tudo a ver com o carro também. E agora vem o carro bônus, né? Que eu falei no começo, eu ia falar de 5 mais um bônus. Bom, o carro bônus ele não é um Volkswagen. Na verdade, esse Hercules bônus ele é nacional, mas ele é na verdade uma réplica de um Porsche. E eu estou falando aqui do Porsche 356, né, que ele foi muito tempo fabricado pela Invemo, hoje é fabricado pela Atos Cars, que é a empresa que manteve o legado histórico aí da Chamonix, muito famosa também na construção de réplicas dos Porsches nacionais. E o que é interessante da Atos Cars é que eles fabricam essas réplicas de Porsche 356, 550, Speedster, esses Porsches mais antigos, eles fabricam essas réplicas 0 km. Então você tem a possibilidade de comprar um Porsche clássico 0 km aqui no Brasil. Olha que bacana, né? E a qualidade dessas réplicas são tão boas que a própria Porsche reconheceu como a empresa que faz a melhor réplica dos carros dela. Filmes são gravados usando esses carros como para fazerem as cenas, porque esses Porsches hoje, por conta do valor histórico, né, pegaram um preço muito grande e da certa raridade deles também, então estão na casa aí de milhões de dólares. E esses você pode comprar aqui no Brasil, por exemplo, a partir de uns 130 mil reais. 130 mil reais, 140, nessa faixa, né? O 356 Coupé, o fechado, que é o modelo que mais me interessou, ele está na faixa aí de a partir de uns 200 mil reais. E o que é legal da Atos Cars é que você pode customizar o modelo que você comprar
lá mesmo, entendeu? Então você pode pedir da cor que você quer, com os acessórios que você quer, com a tonalidade do interior que você quiser, tapeçaria, enfim, cara, as possibilidades são imensas. A própria fábrica já te vende o carro customizado ao seu gosto. Isso eu achei assim fantástico. Então, o meu supra-sumo aqui, o top da lista seria esse Porsche 356 réplica coupé da Atos Cars. Se eu não me engano, ele tem o nome de Super 90, porque ele, na verdade, acho que ele é feito nos moldes do que era feito em Venus Super 90, né? Que era também a réplica do Porsche 356. Então, esse aqui fica de bônus, a réplica do Porsche 356. Beleza, galera? Bom, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Se está me assistindo pelo YouTube, se inscreva, deixa o curtir, compartilhe com seus amigos também e manda para mim aqui nos comentários embaixo qual Hercules você compraria e que tipo de customização você faria. Me interessa muito saber e a gente vai conversando. Tá joia? Para você que me acompanhou aqui ao vivo no IGTV, ao vivo, muito obrigado. Vai ficar gravado também no IGTV para quem chegou aí no decorrer e perdeu o comecinho, poder pegar o começo da live. Tá joia? Valeu, galera. Um forte abraço e uma boa noite. Até mais.